Fala galera, tudo bom? Meu nome é Yasmin Santiago e na aula de hoje a gente vai ver sobre teoria dos conjuntos, tá? Na teoria dos conjuntos, tá? O que é que a gente vai ver? Matematicamente vão ser sobre números, mas o que é conjuntos? Né? Você tem conjuntos de camisetas, você tem conjuntos de meias, você tem conjuntos de calças, certo? Você tem vários conjuntos. Mas, na matemática, a gente vai trabalhar com conjuntos numéricos. Então, matematicamente, a gente vai ver sobre números. Ok? E, primeiramente, tá, a gente vai começar falando sobre a união. O nome união remete a alguma coisa a vocês? Vê só, união, eu vou juntar todo mundo para alguma coisa. Então, nesse caso, tu vai juntar todos os elementos, certo? Então, quando você tiver dois conjuntos, você vai juntar todos os elementos, tá? Então, ó, se eu tiver um conjunto A, tá? Sempre que for denotar um conjunto, você denota com letra maiúscula. Se eu denotar o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B com os elementos 3, 4, 5, ó, união, se liga só, união tem esse Uzinho aqui, né? Então, o símbolo de união a gente vai denotar por esse U, beleza? Então, A, união B, vai ser o juntar todos os elementos, isso mesmo. Então, ó, eu vou pegar o número 1, o número 2 e o número 3 do conjunto A. Só que no B, ó, tem o número 3, mas a gente já tem o número 3 aqui. Então, a gente não precisa repetir, a gente segue o baile. 4 e 5. Então, ó, a união desses dois conjuntos, A e B, seria a gente juntar todos os elementos. Beleza? Agora, a gente vai ver a interseção. Na interseção, será que a gente vai fazer o quê? Tá? Na interseção a gente vai olhar um pouquinho diferente. A gente vai olhar os elementos em comum. Então, a gente vai olhar, tá? Só os elementos em comum entre os conjuntos, tá? Então, se eu quiser a interseção, o U é para cima. Ou, na união, essa letra, né? O U é para cima. Já na interseção, é para baixo, beleza? Então, quando a gente tratar do U para baixo, é interseção. Então, se a gente pegar esses conjuntos daqui de cima, esse conjunto A e esse conjunto B, quem seria a interseção? Vão ser os elementos que aparecem em comum nos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, é o número 3, certo? 3 é o único elemento que aparece no conjunto A e no conjunto B, ó. Só o número 3. Então, aqui seria só essa resposta. Beleza? Vamos lá agora para mais algumas propriedades. Quando a gente fala de conjuntos, né, a gente tem algumas propriedadezinhas. Vê, o que seria um conjunto unitário? Ó, lembra o quê? Lembra que palavra? Único, certo? Então, a gente teria um conjunto, tá, com um único elemento. Eu posso chamar o conjunto Y apenas com o número 5, tá? O número 5 não tem valor 5, né? Tipo 5 reais. Ele tem um único valor, ele é o número 5, ele é chamado de número 5, certo? Eu poderia ter também, ó, um conjunto formado pelo elemento 10, certo? Tem um único elemento. Então, esses caras daqui que estão aqui dentro são chamados de elementos, beleza? E aí, o que é que seria agora um conjunto vazio? Isso mesmo, seria um conjunto que não tem nenhum elemento, certo? A gente pode denotar por esse símbolo ou por esse, certo? Um desses dois. A gente não pode fazer isso, ó. A gente não pode juntar os dois. Por quê? Quando a gente coloca entre chaves, a gente está dizendo que tem elementos dentro. Se a gente coloca o vazio, a gente está dizendo que o vazio é um elemento, só que o vazio não é nenhum elemento, certo? E agora,
Vamos ver mais algumas propriedades. Vamos ver a propriedade agora de subconjunto. O que seria um subconjunto? Um subconjunto seria um novo conjunto do que a gente já tem. Vê só. Eu vou pegar o conjunto 2, pegar esse conjunto aqui, certo? Um subconjunto é como se eu fosse subdividir, ó. O sub seria eu subdividir. Vamos à imaginação. Então, ó, eu posso pegar o conjunto B sendo elementos único, só um. Posso pegar B sendo elemento número 2. Posso pegar B sendo elemento número 3. Posso pegar o conjunto... Certo? Eu posso pegar qualquer um desses elementos. Posso pegar também, ó, sendo 1 e 2. Posso pegar sendo 1 e 4. E posso pegar sendo 1 e 3. Certo? Eu posso sair agrupando, né, números entre eles, tá? De forma que eu consigo um novo grupo. Eu consigo subdividir essa galera, tá? E eu também, um subconjunto desse conjunto A é ele mesmo, tá? Então, o conjunto 1, 2, 3, 4 é um subconjunto dele mesmo. Beleza? Então, a gente tem essas propriedades que vão ser bastante interessantes pra gente. Agora, vê só. Diz pra mim, pelo nome, o que seriam conjuntos iguais. Pô, isso é uma propriedade. Conjuntos iguais. Então, eu teria, ó, um conjunto A sendo 1, 2, 3. E eu teria o conjunto B sendo 1, 2, 3. Então, a gente pode dizer que A é igual a B, certo? Porque os elementos desse conjunto são iguais. Beleza? Aí, vê só. Agora, a gente vai ver a diferença entre conjuntos, tá? Como assim, professora, a diferença? Então, na diferença entre conjuntos, tu vai olhar para quê? Tu vai olhar para os elementos, certo? Então, tu vai pegar, ó, os elementos do conjunto e a gente vai analisar. Vê, eu tenho o conjunto A formado por 2, 3, 4 e 5. E eu tenho o conjunto formado por B, que tem os elementos 1, 2 e 4. Se a gente quisesse fazer agora A menos B, então eu ia pegar os elementos do conjunto A menos os elementos do conjunto B, certo? E agora eu iria subtrair, ó. Quando eu fizer essa subtração, ó, eu tenho que tirar o número 1 desse conjunto aqui. A gente pode tirar o número 1 daí? Não, mas por quê? Porque não tem o número 1 nesse conjunto, então eu não posso tirar, tá? Então, ele permanece aí. A gente não pode fazer nada com ele. Beleza? E agora a gente pode tirar o 2, ó, a gente pode tirar o 2. Então, ó, a gente cancelou o número 2. E agora a gente pode tirar o número 3? Não, o número 3, ó, por hora, ele permanece. E o número 4? A gente também vai tirar, ó, ele está tirando o número 4. E agora também sobrou o número 5. Então, a diferença, tá, seria os elementos que a gente não subtraiu, seria o 3 e o 5. E essa diferença, ela também é conhecida como complementar, certo? De um conjunto. Nesse complementar, significa que eu tô, por exemplo, eu tenho um conjunto A e eu tenho o conjunto B. Conjunto A é o de fora, conjunto B é o de dentro. E quando eu estou pegando e estou subtraindo A menos B, eu vou ficar, ó, só com elementos de A, né? Se eu pegar aqui e fizer A menos B. Então, eu estou tirando os elementos que tem em comum com B, certo? O que é que vai acontecer? Quando eu fizer isso, eu estou dizendo que uma forma da gente escrever é o complementar de A com respeito
AB. E se eu fizesse ao contrário, ó, B menos A, eu iria fazer da mesma forma. Eu vou escrever o conjunto B, 1, 2, 4, menos 2, 3, 4 e 5. E vou fazer do mesmo jeitinho que a gente fez, ó. O número 1 a gente vai tirar? Não, porque não tem no conjunto daqui. Certo? Agora o número 2, ó. O número 2 tem, então eles vão se cancelar. O número 3 eu vou tirar daqui? Não, porque não tem. Já o número 4, ó, eu vou tirar com esse daqui, certo? E tem como eu tirar o número 5 desse conjunto aqui? Não, porque não tem. Então, ó, o conjunto B menos A seria só o elemento 1. Que nesse caso, ó, seria eu pegar o conjunto A, né? O B é o menorzinho. Então, quando eu fizesse B menos A, aqui eu vou pegar o contrário, eu vou pegar B menos A, vai ficar, ó, deixa eu mudar aqui a cor para a gente conseguir visualizar melhor. Certo? Eu vou subtrair, eu vou tirar os elementos que tem em comum com A, ficando exclusivamente, ó, só os valores de B. Então, a gente chama isso de complementar de B com respeito a A, certo? A gente faz dessa forma. Agora, a gente vai ver algumas simbologias de conjuntos, que no caso é a pertinência, certo? Pertinência, que significa, ó, significa pertence. Pertence, ó, vai ser aquele símbolo de estacione, basicamente, tá? Mas esse símbolo de pertence, ele serve exatamente para quê? Ele serve para a gente saber se algum elemento pertence ao conjunto. Vou colocar esse conjunto aqui, certo? 5, 6, 7, e vou perguntar a vocês. O número 8, ele pertence ao conjunto Y? Verdadeiro ou falso? Ó, o 8, ele está nesse conjunto aqui? Não. Então, ele é falso. Então, sempre que vocês veem esse sinalzinho aqui, significa que é pertence. Agora, se eu falar assim, ó, o 7, ele pertence a Y? Ó, o 7 está aqui. Então, é verdadeiro, ele pertence, tá? Então, sempre que a gente estiver tratando dessa simbologia, desse ezinho de estacione, né? Para a gente conseguir associar, memorizar, significa que pertence, tá? Uma outra simbologia é a simbologia do não pertence. A do não pertence é... Deixa eu botar aqui, ó. Não pertence. Então, seria a negação. Ó, seria eu pegar a placa de não estacione. Certo? Por exemplo, ó, o número 8, ele não pertence ao conjunto Y? Verdadeiro. O número 8 não está nesse conjunto Y aqui em cima que a gente denotou. O número 11, ele não pertence ao conjunto Y? Ó, o número 11 está aqui nesse conjunto? Não. Então, é verdadeiro. Não pertence. Beleza? Uma outra simbologia que a gente tem é a pertinência, tá? De conjunto. A gente aqui tem a pertinência de elemento, tá? De elemento. A gente tá vendo os elementos do conjunto e a gente tem a pertinência de conjuntos. A gente vai olhar se um conjunto pertence ou não ao outro. Por exemplo, se eu tiver o conjunto A sendo 1, 2, 3, 4 e tiver o conjunto B sendo 3 e 4, eu posso dizer que o conjunto B está contido em A. Ó, o conjunto B está contido em A significa que o conjunto B está... Eu consigo pegar o conjunto B, colocar dentro de A de uma forma que eu não modifique o conjunto. E é verdade, ó. 3 e 4 está aqui, então eu consigo pegar o 3 e 4 e colocar. E agora, se eu pegasse assim, A, ele está contido em B, a gente viu que isso aqui é verdade. Será que o contrário é verdade? Será que a gente consegue pegar o conjunto A e colocar dentro do B? Não, né? Porque a gente tem dois elementos aqui que são diferentes, então o conjunto não seria o mesmo. Então, isso aqui seria falso, certo? Então, ó, esse símbolo aqui é o de contém. Beleza? E o não contém seria contra assim. Então, A, ele não está contido em B. Beleza? Essa daqui seria a nossa afirmação correta. Beleza? Vamos agora fazer essa questãozinha aqui, ó.
Aqui eu tenho o conjunto A formado por esses elementos e tenho o conjunto B formado por esses elementos e o conjunto C. Aí ele quer saber, ó, qual é essa expressão aqui. Então, vamos fazer A interseção B. Se é A interseção B, ó, ô professora, por que interseção? Ó, porque U eu lembro de união, certo? U eu lembro de união. União é U é para cima, então se é para baixo é interseção. O que é interseção? Sou eu olhar os elementos que tem em comum. Do conjunto A e B, quais são os elementos que a gente tem em comum? Vamos analisar? Não, o 0 não, 1 não, 2 não, 3, 4, 5. Ó, o único elemento que tem em comum é o número 6. Então, a gente já fez uma parte. Agora, ele quer que a gente pegue esse e una com o conjunto C. Ou seja, a gente vai pegar esse elemento e vai colocar no conjunto C para formar um novo conjunto, certo? Que o novo conjunto é a interseção B, união com C. Então, vamos lá, a gente vai colocar o 2, vai repetir o conjunto C, 6, 8 e 10. E agora a gente vai colocar esse número 6 nesse conjunto. Ó, mas se liga só, já tem um 6 aqui, a gente precisa repetir? Não, não precisa repetir. Agora, observa para esse conjunto aqui que a gente tem e olha para o conjunto C. Ó, eles são iguais. Então, a gente vem na alternativa aqui, ó, e marca a letra E, beleza? Perfeito? Simbora fazer essa questão? Agora é assim, ó, em um colégio de 100 alunos, então, o total é 100 alunos. 80 gostam de sorvete de chocolate. Então, eu já vou aqui e coloco, ó, chocolate, são 80. E 70 gostam de creme. Então, eu vou aqui, eu coloco creme e coloco 70. E 60 gostam dos dois. Então, eu vou colocar show e creme. São 60. Quantos alunos não gostam de nenhum dos sorvetes? Nessa questão, a gente começa a usar o diagrama de Venn, certo? São das bolinhas. Vê só, eu já coloquei 2 círculos. Porque, ó, a gente tem o sabor de chocolate e tem o sabor de creme. Então, vou colocar aqui, ó, chocolate e creme, certo? Se liga só. Essa partezinha daqui que eu vou riscar agora, vocês concordam comigo que é a parte do círculo que faz a interseção, né? São as partes em comuns dos 2 círculos. Então, ela é muito importante. É por ela que a gente começa escrevendo, tá? Porque ela é interseção, tem em comum nos dois. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, ó, se a gente somar os alunos que gostam de chocolate e de creme, vai dar 150. Oxente, mas não são só 100 alunos que tem na escola? Então, fica um pouco confuso, né? É aí que aparece o diagrama de Venn, que faz com que a gente não conte a mesma pessoa 2 vezes. Esse conteúdo, né, de conjuntos, ele é utilizado em pesquisas, onde a pessoa que volta 2 vezes, que volta em 2 sabores, não é contada 2 vezes. Então, vê só, aqui a gente vai colocar 60. Porque são 60 pessoas, ó, que gostam de chocolate e creme. Aí, vê só. Agora, vou preencher chocolate. Tem 80 pessoas que gostam de chocolate. Mas aqui, ó, se a gente olhar esse conjunto aqui, ó, já tem 60, né? Então, se já tem 60, quanto falta para chegar em 80? Perfeito, 20. Mas, se tu tá com dúvida ainda, tu vai fazer, ó, 80 menos 60. Tu vai pegar o total e vai subtrair da interseção. Isso vai dar 20, beleza? Tu vai fazer a mesma coisa para o creme. Tu vai fazer o seguinte. Aqui, ó, já tem 60, mas tem 70 pessoas que gostam de creme. Então, tu vai fazer 70 menos 60. Isso vai ser igual a 10. Então, 10 pessoas gostam só de creme. E agora, a gente faz o seguinte. Ó, tem 20 pessoas que gostam de chocolate, tem 60 pessoas que gostam de chocolate e creme e tem 10 pessoas que gostam só de creme. Somando tudo, ó, aqui dá 70, ou aqui dá 80, mais 10. Então, aqui dá 90. Se a gente sabe que no total foram 100 pessoas e 90 gostam de sorvete, então as que sobraram são as que não gostam de nenhum. Então, tu faz 100 menos 90,
que é igual a 10. Perfeito. Então, gente, por isso é só. Espero que vocês gostem. Compartilhe aí com seus amigos. Deixa um like para ajudar a divulgar o canal. Um cheiro.